paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Edmário Brito, pastor presidente da Assembleia de Deus Fraternal Imitação de Cristo, aqui no bairro de Águas Claras, Salvador, Bahia. Hoje, pela manhã, tivemos como tema da nossa lição a promessa do Espírito. É onde nós tratamos sobre as palavras de Jesus Cristo concernente ao Espírito Santo, em que é identificado como o Consolador. A lição de hoje é a lição de número 10, do dia 8 de junho de 2025. E hoje também temos duas comemorações importantes. E essas comemorações são como o dia de Pentecoste e também hoje, também segundo domingo do mês de junho, comemora-se o Dia do Pastor. Parabéns a você, pastor, que teve esta chamada, abraçou esta chamada e procura cumprir na íntegra o seu compromisso, a sua responsabilidade, o seu ministério, conforme a ordem, a vontade boa e perfeita daquele que o alistou. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, hoje nós na escola dominical tratamos sobre a promessa do Espírito. E o texto áureo nos diz o seguinte: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. A verdade prática, a promessa do Pai, não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Vamos à leitura bíblica em classe, João capítulo 14, dos versículos 16 ao 18, depois o versículo 26, depois o capítulo 16, versículos 7, 8 e 13, depois capítulo 20, versículos 21 e 22. Assim nos diz a Bíblia Sagrada: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvamos e bendizemos o teu nome, Deus, e te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, estarmos aqui trazendo um resumo da lição desta manhã, Deus. Que o Senhor venha ajudar aquelas pessoas que precisam de edificação,
que precisam ainda de um reforço baseado na lição de hoje, para que possam assim, ó Deus eterno, ter melhor compreensão sobre a tua palavra e de forma específica a promessa do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, a aula de hoje, ela tem como objetivo informar para nós a importância do Espírito Santo na nossa vida. Jesus, ele teve a preocupação de explicar com bastante clareza a função do Espírito Santo e a importância da sua vinda aqui na terra e de forma específica na sua igreja. A igreja formada por aqueles que creem em seu nome. O Espírito Santo, gente, como todos nós sabemos, é a terceira pessoa da Trindade. Já foi tratado sobre este assunto em outras abordagens teológicas. Quero agradecer de coração nesse momento a participação e a visita de Radassa, de Ruth, de Washington Cruz. Deus abençoe pela curtida, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então hoje nós estamos trazendo ao vivo o resumo da lição, a promessa do Espírito Santo. Então, Jesus, ele teve a preocupação de explicar com muita clareza para os seus discípulos, para que seus discípulos não tivessem nenhuma dúvida, para que seus discípulos não tivessem nenhuma dificuldade de compreensão sobre quem é a pessoa do Espírito Santo e qual é a sua missão com relação direta à igreja. O Espírito Santo, gente, ele está em toda a criação. Nós vemos lá no Salmo 139, quando o salmista Davi diz o quê? Para onde me esconderei do teu Espírito? Para onde eu irei? Se eu pegar as asas da alva e se habitar nas profundezas do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então nós vemos aí que o Espírito Santo, ele como agente da criação, ele está presente em toda a criação. Ele está presente em todos os lugares, e afinal de contas, ele é Deus. E por ser Deus, ele tem esses atributos: onipotência, onisciência, onipresença. Ele é eterno, tá entendendo? Como pessoa, ele tem mãos, ele tem pés. Como pessoa, ele tem ouvidos. Como pessoa, ele tem sentimento, ele se entristece. Como pessoa, ele enxerga, ele vê e vê além do que pode, do que é físico. Ele vê muito além do que isso. Ele conhece o nosso coração. E aqui nós vemos que Jesus, ele dá ao Espírito Santo o status de outro. Isso significa que o Espírito Santo, ele não é menor e nem maior do que Jesus, mas tem o mesmo patamar, a mesma identidade, a mesma capacidade que o próprio Filho de Deus. Que maravilha! Então, na lição de hoje, nós teremos como objetivo analisar a promessa do Pai, conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Nós vamos nos ater ao que Jesus fala sobre o Espírito Santo no Evangelho de João. E segundo, a investigar o fato de que o Espírito Santo habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E terceiro, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Então, vejam que maravilhas, certo?
de antemão, nós devemos refutar todo e qualquer pensamento que tem como ideia de que a promessa do Espírito Santo só foi para os discípulos do primeiro século. A gente tem que refutar essa ideia de que a promessa da descida e da manifestação do Espírito Santo na vida do crente tem a ver somente com os discípulos, um grupo de pessoas ou uma época específica. Algumas, vamos dizer assim, não digo religião, mas alguns grupos do cristianismo defendem a doutrina do cessacionismo. O que quer dizer isso, o cessacionista? Cessacionista é aquele que diz que os dons cessaram. Aquele que diz que a manifestação do Espírito Santo só teve em Pentecoste e não teve mais. Alguns chegam até mais longe. Não, chegou até o período dos apóstolos Paulo, do apóstolo Paulo, e deixou de ter os dons espirituais, deixou de ter batismo do Espírito Santo. Alguns chegam até mais longe, dizer que até o dia dos pais da igreja, até a época vamos dizer assim, dos pais da igreja, como até Santo Agostinho, até essa época tinha e tal, mas hoje os dons já não têm mais por que existir. Alguns dizem isso, que apesar de estarmos em uma mesma dispensação, alguns dizem isso, que apesar de estarmos na mesma dispensação dos apóstolos, o Espírito Santo vive uma nova etapa dessa dispensação. A etapa da dispensação de hoje é diferente das demais. Que coisa incrível. É bom que se diga que no Novo Testamento a gente que aprende que o Espírito Santo não é uma ideia, não é uma força, certo? Não está associado necessariamente a uma manifestação específica de Deus, onde pode se dar esse título. Não foi o Espírito Santo que fez, mas naquele momento foi Deus através do Espírito Santo. Tem gente que entende dessa maneira e defende essa maneira, que são os unicistas. Os unicistas apresentam o Espírito Santo não como uma pessoa, mas como uma roupagem de Deus, uma fantasia de Deus. Um dia Deus se fantasia de pai, e aí sai como pai. Aí resolve tirar essa fantasia e vestir a fantasia de Jesus. E aí pronto, cumpre a sua missão como um Messias. Aí tira essa fantasia e aí bota uma fantasia do Espírito Santo. Aí Deus, mesma pessoa, com duas formas de manifestação. Não. Os unicistas ensinam isso. A Trindade é uma mesma pessoa, mas com formas diferentes de manifestação. Nós refutamos essa ideia, esse ensinamento, essa doutrina, porque acreditamos que a Trindade é a existência de Deus único em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Isso aí fica para outra aula. Outra coisa que eu quero que os amados entendam é sobre essa questão de que existem 7 Espíritos de Deus, como está escrito lá em Apocalipse, como está escrito lá em Isaías, como está escrito lá em Lucas, onde diz: o Espírito do Senhor desceu sobre mim, o Espírito de paz, a gente vai entendendo isso. Mas eu expliquei hoje na nossa classe, e eu quero deixar bem claro aqui, que apesar de dizer ser 7 Espíritos,
é baseado no ponto de vista, vamos dizer assim, do profeta. É um ponto de vista humano, de acordo com a sua experiência, de acordo com aquilo que ele vê. Não é que Deus tenha 7 espíritos. E aí eu expliquei para essas pessoas, olhe, lá na minha casa tem um alvo com dardos magnéticos. São 6 dardos que eu utilizo. Esses dardos, quando eu lanço no alvo, ele se gruda no alvo através do magnetismo. Eu lanço o alvo e lá no alvo tem aquele círculo. Tem um círculo menor que vai se formando com outros círculos. E são 8 círculos perpendiculares. Vamos dizer assim, são 8 círculos perpendiculares. O círculo do centro é chamado de mosca. Todo mundo já ouviu falar isso, né? Na mosca. Então eu vou lançando. E nenhum dos 6 dardos que eu lanço cai diretamente no mesmo lugar. Eu não faço isso propositalmente, mas isso acontece porque eu também não sou um expert, não sou um profissional em atirar dardos, muito menos dardo magnético. Mas imaginemos o Espírito Santo. Ele se utiliza de 7 dardos para realizar a sua obra na criação. E um dardo, ele atua na realização da renovação da criação, de uma forma geral. E tem dardos específicos para atingir os seres humanos na regeneração. Tem dardos específicos para atingir o ser humano no revestimento de poder, na capacitação para fazer a obra. E tem dardos específicos que tem como objetivo trabalhar no nosso caráter para sermos a imagem do Filho de Deus, o que vai nos garantir a entrada ao céu. E tem dardos do Espírito Santo que tem função específica de nos revestir de imortalidade e de incorruptibilidade para sermos arrebatados. Então vamos entender que os 7 espíritos significa 7 manifestações. Manifestações essas que são, do ponto de vista global, vistas como 7, mas dentro de cada uma dessas 7 manifestações existem atuações específicas, porque o universo é muito amplo. A ação do Espírito Santo é tão ampla quanto o universo. Entenderam o que é 7 espíritos? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe aos que estão curtindo a nossa live nesse momento. Então vamos entrar propriamente nos tópicos da lição de hoje. O primeiro tópico fala sobre diretamente a promessa do Pai. Promessa que tem a ver com o quê? Do Espírito. Derramamento, a descida do Espírito. Jesus enviará o Consolador. Jesus, ele não se identifica como alguém à parte que espera o momento em que Deus realize isso. Mas ele chega a dizer, em alguns momentos, de que é ele que enviará o Consolador. E também ele diz que é o próprio Deus que enviará. E ele diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Espírito Santo ou o Consolador. Isso a gente vê no capítulo 14 e também no capítulo número 16. Estudem esses 2 capítulos do Evangelho de João, o capítulo 14 e especificamente o capítulo de número 20, capítulo 16. O capítulo 15 trata um pouquinho sobre essa questão, sobre a questão do Espírito Santo da nossa vida, mas só a partir do versículo 16 do capítulo 15, quando ele diz assim, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E aí a gente vai ver ele dizendo: se vós me amais, guardareis o meu mandamento, e eu e o meu Pai viremos a ele, e nele faremos morada. E como é que é administrado em nós a presença de Deus?
É aí que vem a promessa da descida do Espírito Santo. Ele é chamado de Consolador. A palavra Consolador, certo? No grego, é Paracleto. Paracleto, que significa ajudador, encorajador, intercessor. Quem desenvolve muito essa questão do Espírito Santo ser o nosso advogado é Paulo, onde ele diz que nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Chega a arder o teu coração quando eu falo isso, né? Que maravilha. Então o Espírito Santo, ele é o Consolador. E outra coisa, Jesus, ele usa a expressão outro Consolador, outro advogado, outro Paracleto. Quer dizer que Jesus dá ao Espírito Santo o mesmo patamar que ele. Vocês vão receber algo que é igual a mim. Você vai receber outra pessoa, mas que tem as mesmas qualidades que eu. É isso que Jesus está querendo dizer. O Espírito Santo não é menor do que Jesus. Que maravilha! Que maravilha! Vamos lá. Então a palavra outro aqui é allos, que significa indicar alguém que é distinto dele, porém com as mesmas singularidades, as mesmas qualidades, e somente o Espírito Santo é que pode receber este título. É bom que se diga. Eu costumo não usar a expressão Espírito Santo de Deus. A expressão de Deus eu não gosto de utilizar, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. Está entendendo? Ele é Deus. E para mim é uma redundância dizer Espírito Santo de Deus. Eu uso só Espírito Santo. Quando eu quero usar o termo Deus, eu falo o Espírito de Deus. Aí eu não preciso usar a palavra santo. O Espírito de Deus está aqui. Tem até um corinho que a gente entoa na igreja, né? O Espírito de Deus está aqui. Aí tudo bem, mas quando eu uso o Espírito Santo, não preciso utilizar o acréscimo de Deus. Espero que tenham entendido. Não vos deixarei órfãos. Que maravilha, né? Órfão aí é o mesmo conceito que nós temos aqui no português. É também no grego, que é órfãos. E Jesus, ele anunciou para os discípulos que morreria, mas não deixaria eles órfãos. Do que Jesus está tratando? Como é que vai morrer e não vai deixar a gente órfão? Existe uma contradição nisso. Mas para Deus nada é impossível, gente. Jesus é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. E quando ele disse que não nos deixaria órfãos, observamos que no dia em que Jesus Cristo ele morreu, que foi na Páscoa, ele apareceu na Páscoa para alguns discípulos, e ao longo de 40 dias ele aparecia no primeiro dia da semana aos discípulos, lhes instruindo. E nessa instrução ele alertou aos discípulos que deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E os discípulos questionando a respeito de quando isso tudo iria acontecer, quando ele estabeleceria o seu reino na terra. Jesus, ele chega a dizer: não compete a vós, né, saber datas sobre essa questão em que Deus já designou pelo seu próprio poder, mas compete a vós o quê? Receber o Espírito Santo. É isso, como está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo de número 8. Mas sereis revestido de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a descida do Espírito Santo representa também a permanência de Jesus Cristo
em nosso meio. E ao longo das experiências dos cristãos, na história da igreja, a gente vê irmãos que testemunham que falaram com Cristo, como o apóstolo Paulo também assim o disse, e outros que se converteram, se transformaram em pais, em mestres na igreja, também contaram suas experiências, e até hoje a gente ouve gente que tiveram a experiência de se encontrar com Jesus, porque Jesus, ele está em nosso meio, não de forma física, né, carne e osso, mas de forma espiritual e mais abrangente do que se fosse de carne e osso. Então, é por isso que Jesus disse para os discípulos: se eu não for, o Espírito Santo não vem. Se eu continuar com vocês, eu vou ter, de carne e osso, eu vou ter uma atuação limitada no meu corpo. Mas se eu for, o Espírito Santo virá para vós. E eu vou estar convosco em espírito, para que a minha atuação seja ilimitada, para que o que eu posso fazer em Jerusalém, eu vou fazer também em Samaria e até aos confins da terra. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo habita os discípulos. João 20, versículo 22, que é o que está o texto áureo, diz assim: havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Isso ele falou ainda em vida, ainda não tinha sido crucificado. Então ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. E naquele momento, aquele Espírito, aquele sopro, trouxe para os discípulos uma experiência ímpar, que está mais relacionado à capacitação para resistir à luta, ao impacto que eles iriam ter com a perseguição e a morte de Cristo, e também assumir uma identidade de regenerado, de crente em Cristo Jesus. Então é esse o sentido mais compreendido pela maioria dos intérpretes, dos especialistas, dos pesquisadores dos textos sagrados, o sentido de assoprar sobre eles o Espírito Santo. Então é isso que quer dizer. O comentarista ele chega a nos trazer a seguinte explicação. Ela esclarece a palavra grega traduzida como assoprar ou infusão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, não é isso? Em Gênesis 2:7, significando fôlego de vida, no caso, quando Deus assoprou o fôlego de vida sobre o boneco, que ainda não era uma alma vivente, né? Adão tinha sido feito do barro, da argila, e depois Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. É a mesma expressão que João registra quando Jesus disse, assoprando sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. É utilizado também em Ezequiel 37, versículo 9, se lembram? Que é no texto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20, 22 sugere que o Espírito Santo foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Eu usei a expressão até que os discípulos, com aquele sopro, experimentaram uma ação do Espírito Santo pré-pentecostal, antes do Pentecostes, o que deu a eles também autoridade sobre os enfermos, sobre as enfermidades, sobre os demônios, entendendo? Porém, ainda não havia uma experiência tão marcante como foi no dia de Pentecostes. Então, um episódio anterior é chamado de episódio anterior ao Pentecostes. É bom que se diga que, em alguns momentos, Jesus ele fala sobre o Espírito Santo de forma assim, vamos dizer assim, bem simples. Ele pincela
os assuntos sobre o Espírito Santo, referente aos discípulos. Se lembram quando ele mandou os discípulos para cumprir a missão de evangelização, a missão dos 12? Se lembra que ele disse, lá está escrito em Mateus 10, ele disse, quando vocês forem presos, não se preocupem em que eles haverão de falar, porque o Espírito Santo falará por vós. Olha que maravilha. Então eles já tinham o Espírito Santo, mas só que o Espírito Santo tinha uma função específica na vida deles, sem que eles pudessem ter ainda a experiência da regeneração. Olha que Jesus falou para Pedro, cerca de 2 anos já andando com ele. Quando tu te converteres. Então isso significa que houve um momento em que Pedro se converteu, e não foi quando ele passou a seguir Jesus. Tem muita gente que segue a Jesus, mas ainda não é convertido. E tem que se preocupar com isso, com a sua conversão. Essa é a verdade. Vamos ao terceiro e último tópico, que é o tópico a promessa do Pai no dia de Pentecostes. E de repente, a palavra "e de repente" aí significa que não havia um prévio aviso para aquele dia. Os discípulos apenas estavam cumprindo aquilo que Jesus tinha transmitido para eles, uma ordem de que ficassem em Jerusalém, e além deles ficarem em Jerusalém, eles manteram uma rotina diária de oração, de comunhão, de encontro, de confissão, de evangelização. Se a gente vê lá, vai lá ver lá em Lucas, que os discípulos, após receberem as instruções de Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ficaram parados. Não ficaram encurralados dentro das suas casas. Eles fizeram evangelização, e muitas das vezes essas evangelizações eles tiveram experiências de ver Deus operar maravilhas na vida deles. Ok? Vamos lá. Então, de repente, aí significa que eles não estavam previamente preparados para aquele dia. E é bom que se diga que não existe essa coisa de se marcar o dia para que Deus manifeste o seu poder. Por esse motivo, tem algumas pessoas que fazem até campanhas para que, de fato, no evento em que a gente quer que Deus, deseja que Deus realize maravilhas, aconteça algo desse tipo. Exemplo, quando se marca uma cruzada, é necessário que a equipe, meses antes, já programe um período de oração para que naquele dia Deus opere. Quando se marca assim um evento pentecostal, uma semana de Pentecostes, de avivamento espiritual, que se faça antes uma campanha para que Deus opere nesse dia. Não é dizer assim, não, Deus, já marcamos, pela fé Deus vai operar. Não é assim. Olha o que Esté fez. Esté disse, olhe, peça ao povo, o judeu, que interceda por mim durante 3 dias, jejue por mim, porque eu vou me introduzir na presença do rei. Então é importante que, quando a gente marcar um dia para um evento em que a gente espere e deseje que Deus realize milagre, a gente faça uma campanha de oração. E não é uma campanha de meia boca, não. Não tem que ser uma campanha de fachada, não. Tem que haver oração, tem que haver clamor, tem que ser marcado o período. Pode ser pela manhã, madrugada, pode ser à noite, horário da meia-noite, meia-noite, tal dia. A gente precisa interceder em favor dessa festa, desse evento que a gente vai fazer. E aí Deus vai realizar milagre. E aí, quem sabe, de repente, milagres e maravilhas nesse dia aconteça.
Então, de repente, significa que não houve uma prévia espera de que seria aquele dia, mas que poderia ser outro dia, mas Deus escolheu aquele dia. E quem escolhe o dia de Deus manifestar o seu poder é Ele. O que compete a nós é estar preparado para esse dia. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu gosto dessa expressão. Eu já gosto dessa expressão. Eu já gosto de explorar essa expressão e todos. Porque, gente, o desejo de Deus não é que meia dúzia de crentes seja cheio do Espírito Santo. E o desejo de Deus não é que meia dúzia de crentes seja batizado com o Espírito Santo. O desejo de Deus é que todos sejam cheios do Espírito Santo. Deus não quer só encher o pastor, o líder da igreja. Deus quer encher todo mundo. E erra. E erra e muito. O pastor que acha que só ele que tem que ser cheio do Espírito Santo. É um erro gravíssimo de um líder que quer ser mais cheio do que todo mundo. Moisés é um exemplo de liderança para todos nós. E um dia, quando Deus falou para ele separar príncipes e anciãos, para que fossem assim capacitados para liderar juntamente com Moisés, e Deus disse: eu vou tirar do Espírito que está em você para eles. E eles foram para a tenda orar. E aí, quando Deus se manifestou, todos começaram a profetizar. E tinha 2 que estavam do lado de fora, que não faziam parte dos 70. Começaram a também profetizar. Aí uns 2 chegaram e disseram para Moisés: Moisés, tem 2 aí fora que não faz parte do grupo, que não tem nem cargo. É um simples porteiro. Está profetizando igual a nós. Qual foi a resposta de Moisés? Oxalá que todos em Israel sejam profetas. Um verdadeiro líder não é egoísta, não quer só Deus para si, mas quer que todos sejam cheios do Espírito Santo. Quer que todos profetizem. Quer que todos um dia ocupem a tribuna para pregar, para ensinar tanto quanto ele. Esse é um verdadeiro líder. O líder que quer fazer tudo e que até pune quem faz. Cesseia a liberdade de quem faz. Não é um verdadeiro líder. O verdadeiro líder dentro da igreja, no reino de Deus, é aquele que quer que todos sejam cheios, sejam capacitados por Deus para fazer a obra dele. E começaram a falar em outras línguas. Interessante que no dia de Pentecostes, aquela língua, gente, tinha endereço específico. O coração dos visitantes, dos turistas religiosos que ali estavam. Prosélitos do judaísmo. Pessoas de outros povos, de outras nações, que falavam outros idiomas. Então, o dom do Espírito Santo naquele momento teve uma função missionária. Quantas almas se converteram naquele dia, gente? No dia de Pentecostes? Quase 3.000 almas se converteram. Eu quero que a minha igreja tenha uma experiência pentecostal. Mas qual é o objetivo? Qual é a função principal da ação do Espírito Santo na igreja? É somente trazer alegria, levar o crente a ter profundidade nas suas experiências com Deus? Ou é ganhar almas para o reino? 120 almas, 120 crentes naquele momento, ou cerca de 120, foram cheios do Espírito Santo. E quantas almas foram alcançadas?
quase 3.000 almas alcançadas. Então, o Pentecoste tem uma função missionária, porque os dons de línguas que ali estavam, evidentes, eram línguas das nações, das pessoas que estavam do lado de fora. E qual foi o comentário que eles fizeram? Não são esses judeus? Como é que ouvimos falar das grandezas de Deus nas nossas próprias línguas, no nosso próprio idioma? Então, aqueles não passaram por escola nenhuma de idiomas, mas falaram com muita clareza. É aquela coisa de fluência. Eles falavam um idioma com fluência, como se tivessem nascido naquele lugar. Esse é o poder do Espírito Santo em nossas vidas. E assim nós encerramos com isso. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia e se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem